relato de Marcos, no capítulo 9, a partir do verso 43, diz assim: E se a tua mão te escandalizar, corta. Melhor é para ti entrares na vida aleijado, do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o verme não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o fora, pois melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois olhos, ser lançado no fogo eterno, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. Assentai-vos. Queridos, o tema já salta aos nossos olhos ao ler as Escrituras, onde o verme não morre e onde o fogo não se apaga. É muito forte a expressão dita por Jesus. Quando nós olhamos para esse texto, nós vamos identificar que esse texto foi dito por Cristo. E Jesus está falando de algo muito sério. Jesus está falando de algo que envolve a eternidade, que implica na eternidade. E ele diz: olha, se a tua mão te faz pecar, arranca essas mãos, pois é melhor para você entrar na vida, no reino de Deus, aleijado, do que tu ter as duas mãos e ser lançado em um lugar que o verme não morre e o fogo não se apaga. Queridos, dá para você compreender a seriedade desse texto? Dá para você compreender a seriedade do que Cristo está falando? Jesus está tratando de algo muito importante para a nossa vida. Nós vivemos uma geração que inverteu-se os valores, aonde as pessoas vivem ao seu bel prazer, e vivem, como eu sempre digo, uma vida dissoluta, desregrada e de afronta a Deus. Deus é amor, mas Ele é justiça. E o juízo de Deus virá sobre a humanidade. Eu vou repetir. O juízo de Deus virá sobre a humanidade. E naquele dia e hora, muitos lamentarão, mas será tarde demais. Embora nós estamos vendo hoje um evangelho que está sendo pregado, no intuito, na sua grande parte, de arrecadar dinheiro, mas escondem a verdade que liberta, que salva. Queridos, o que está em jogo aqui é a tua alma. O que está em jogo aqui é uma eternidade. A vida aqui é muito passageira, muito rápida. O que é a vida que nós vivemos aqui diante de uma eternidade? Nada. Jesus está falando de uma eternidade. Jesus está falando da tua alma, da minha alma, da alma humana.
da alma que não morre e de um fogo que não se apaga. E talvez você possa dizer assim: nossa, será que Deus vai lançar o ser humano no fogo eterno? Queridos, Deus não vai lançar ninguém no fogo eterno. Somos nós que escolhemos. É como um pai que chega para um filho e diz: meu filho, sai desse caminho. Meu filho, pare de andar com Beltrano. Meu filho, esse caminho que tu está é caminho de morte. Meu filho, deixa esses negócios que você vai morrer. E o filho está dizendo: não, eu quero. Meu filho, é melhor você abandonar esse caminho que você está trilhando. Sai disso, que o pai ele não pode forçar. Esse caminho que você está é um caminho de perdição. Aí de repente o menino não dá ouvido. Quando vai ver, é assassinado. O pai quis aquilo para ele? Não. O pai deu diversas oportunidades, diversos conselhos. Chamou por diversas vezes, alertou por diversas vezes. Mas em nenhuma vez o filho deu atenção. E nós contemplamos muitos filhos terrenos que não existem mais, estão no cemitério. Mas antes de ir para o cemitério, os pais disseram: meu filho, larga essa vida. Eu estou te alertando, o caminho que você está é caminho de morte. O caminho que você está vai te levar à perdição. E é isso que Deus faz. A Bíblia diz que a vontade de Deus não é que ninguém se perca, é que todos sejam salvos. Essa é a vontade. E eu publiquei no meu Instagram: a salvação é para todos, mas todos não serão salvos. Porque o homem, ele se inclina para uma vida de pecado. E o que Jesus diz? Aquilo que está te afastando de Deus, arranca da tua vida. Não é para você arrancar os braços, propriamente dito. Isso é um sentido figurado. Para você entender que aquilo que tem te conduzido para a perdição, você deve abandonar. E esta mensagem hoje é uma mensagem de alerta, porque quando os teus olhos se fecharem, será tarde demais. Deus está alertando e a Bíblia diz que Deus não retarda a sua promessa, ainda que muitos a tenham por tardia, mas Ele é paciente. Não querendo que as pessoas se percam, Ele está dando oportunidade. Deus está dando oportunidade, e as oportunidades vão cessar. As oportunidades vão acabar. E Jesus está dizendo aqui: se os teus olhos te fizerem pecar, te fizer pecar, arranca-o. Porque é melhor você entrar cego na vida eterna do que com os teus dois olhos ser lançado no lugar aonde o fogo não se apaga e aonde o verme não morre. Não existe morte. Meu Deus, isso é muito sério. Só que o que acontece conosco? Nós não queremos largar. Nós não queremos abrir mão, nós estamos apegados àquilo que Deus falou que era para a gente lançar fora. Deus é aquele pai que diz assim: meu filho, largue isso, isso vai te levar a uma condenação eterna. Minha filha, abandona isso, isso vai te levar a uma condenação eterna. Isso vai te levar para um lugar onde o fogo não se apaga e onde o verme não morre. Quantas pessoas hoje desceram à sepultura? Você já parou para imaginar? Quantas pessoas hoje desceram à sepultura? E que amanhã pode ser eu e você descendo à sepultura? Mas o problema não é descer à sepultura. O problema não é morrer. O problema não é fechar os olhos nessa vida. O problema é onde eu vou passar a minha eternidade.
O problema é para onde eu vou depois que eu fecho os olhos aqui. Esse é o problema. A questão é essa. É para onde eu vou. Como Deus disse àquele fazendeiro que está lá no livro de Lucas, capítulo 21, salvo engano, que ele está se envolvendo com tantas coisas aqui, e a Bíblia diz, louco, o próprio Deus dizendo, louco, esta noite te pedirão a tua alma, o que tens preparado e para quem será? Queridos, preste atenção. Porque aqui nós estamos pregando as Escrituras, não é um discurso de ódio, mas é um discurso de alerta. É o próprio Deus falando conosco nessa noite, em um tempo onde a sociedade se corrompeu e se afastou de Deus. Agora, preste atenção. Quem vai estar lá? Quem vai estar no lugar onde o verme não morre e onde o fogo não se apaga? É a característica do Sheol. A Bíblia chama de Sheol o lugar onde o fogo não se apaga e aonde a pessoa não morre. A Bíblia diz que aquele lugar é lugar de pranto e ranger de dentes. Aleluia, meu Deus. É um lugar de pranto e de ranger de dente. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, do verso 9 ao verso 10, o apóstolo Paulo vai dizer algo interessante, que casa com isso. Ele diz, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não sabeis, versículo 9, do capítulo 6 de 1 Coríntios, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Versículo 10 diz, não erreis, nem os devassos. Versículo 10, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes e nem os roubadores herdarão o reino de Deus, ou seja, entrarão no reino de Deus. Não farão parte da glória de Deus. Não entrarão na glória, não entrarão no céu. Estes discriminado em 1 Coríntios, no capítulo 6, do verso 9 ao verso 10. De maneira que a palavra de Deus me faz refletir acerca da minha vida, e não da tua vida. De maneira que esta palavra faz você refletir acerca de como anda a tua vida, e não como anda a vida do teu irmão. Cada um examina a si mesmo. Devemos examinar como tem sido a nossa vida. Se temos agradado a Deus ou temos vivido uma vida dissoluta. Olha a seriedade do que Paulo está escrevendo. Apocalipse, no capítulo 22, o verso 12 ao 15, vai trazer também uma série de pessoas que também não farão parte, ou seja, que estarão no lugar onde o verme não morre e onde o fogo não se apaga. E o versículo 12 do capítulo 22 diz assim: eis que venho sem demora.
e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os meus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possa entrar nas cidades pela porta. Mas ficarão de fora. Mas ficarão de fora os cães. E aqui não são os cachorros não, gente. Os feiticeiros. Feiticeiro vai ser salvo, pastor? Não, queridos. Só se ele se converter. Ladrão vai ser salvo, pastor? Não, queridos. Só se ele se converter. Homem que tem 2 mulheres vão ser salvos, pastor? Não, queridos. Só se ele se converter. Amantes do dinheiro vão ser salvos, pastor? Não, queridos. Só se ele se converter. É uma verdade que a gente não pode tampar o sol com a peneira. Os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e pratica a mentira. Quem vai ficar de fora do reino de Deus e estará no lago que arde em fogo e enxofre? Olha para você ver a seriedade. Feiticeiros, mentirosos, prostitutos, homicidas, idólatras. É tempo de conserto de vida. É tempo de buscar a Deus. O Evangelho nos faz consertar as nossas rotas. Nos faz abandonar o pecado, o engano. Mas não é o que você vê sendo pregado. E aí a gente vai levando a vida, empurrando com a barriga, como a gente diz por aí, para chegar no final da vida e descobrir que nada valeu a pena. Eu sempre digo, estar dentro de uma igreja não te garante salvação. Estar aqui nessa noite não te garante salvação. E eu sempre tenho batido na tecla que eu e você precisamos ter uma vida de sinceridade com Deus. Não somos perfeitos, mas precisamos ser sinceros. Não somos perfeitos, mas precisamos ser sinceros. Ninguém aqui é perfeito. Eu não sou perfeito. Você não é perfeito. Mas precisamos ser sinceros com Deus. Apocalipse capítulo 21, verso 8. É forte o que eu estou trazendo nessa noite. Diz: mas, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros, aos idólatras, aos todos os mentirosos, a sua parte, o que lhe está reservado, é o lago que arde com fogo e enxofre. E eu te pergunto, quem quer passar a eternidade no sofrimento? Quem quer passar a eternidade no sofrimento?
o que fazemos hoje influenciará na nossa eternidade. Quem somos hoje influenciará na nossa eternidade. O que você faz hoje vai influenciar na eternidade. Isaías traz um alerta. No capítulo 55, versos 6 e 7, diz assim: buscai ao Senhor, enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E invocai-o enquanto Ele está perto. Invocai enquanto Ele está perto. Ele vai se distanciar. E no dia que Ele se distanciar, meu amigo, vai ser tarde demais. Muitos vão querer. Enquanto a arca de Noé estava aberta, muitos zombavam de Noé. Faziam pouco caso. Mas quando Noé entrou na arca, o próprio Deus tranca a arca do lado de fora. E Noé não tem chave. O próprio Deus trancou. E Deus mandou o dilúvio. Nessa hora todo mundo queria participar da arca. Mas ela já estava fechada. Passou a vida toda a porta aberta, ninguém entrou. Quando se fechou, todo mundo queria entrar. E essa cena se repete hoje. A porta está aberta. Cadê a porta, pastor? Jesus falou: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, entrará e encontrará vida, pastagem. Mas essa porta está fechando. E você pode entrar enquanto é tempo. Porque é a única porta que conduz à salvação. É a única porta que te leva à vida eterna. Porque as demais portas do mundo te conduzirá ao lugar que arde com fogo e enxofre. Ao lugar onde o verme não morre e onde o fogo não se apaga. Então, Isaías diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Aí ele vai dizer agora, versículo 7 do capítulo 55 de Isaías: deixe, abandone o ímpio o seu mau caminho. Abandone a sua prática errada de viver. O homem maligno abandone os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Ou seja, Deus se compadece daqueles que abandonam a sua vida errada. Pastor, o camarada é um prostituto, anda com 20 mulheres, mas agora ele decidiu buscar a Deus com sinceridade, e ele abandonou todas essas mulheres. E agora ele vai ser salvo? Vai, querido. Vai. Porque a Bíblia diz que Deus se compadecerá dele. Não são os nossos pecados que nos condenam. É a nossa rejeição pela porta. Eu não serei condenado por causa dos meus pecados, mas porque rejeitei todos os dias entrar pela porta da vida. Porque rejeitei todos os dias o alerta de Deus. Tem um desenho que me veio à memória, na minha época de menino. Tinha uns desenhos muito bons. Hoje não tem mais. Aí diz que na floresta soou a trombeta, dizendo: olha, está vindo um grande frio por aí.
E nós temos que sair deste lugar, abandonar este lugar. E aí alguns pássaros falaram, não, isso é conversa. Eu estou aqui há muito tempo. Não, eu já estou arrumando minhas malas aqui, já estou indo. Não, eu vou ficar, pode ir, pode ir. Moço, quando esse inverno passar, a gente volta. Vamos, vamos. Não, você é um tolo, você tá, vai. Eu vou ficar por aqui, que aqui é meu lugar, eu gosto daqui, sempre vivi aqui. Esse negócio de frio é conversa para boi dormir. Aí foram. E daqui a pouco, aquele inverno rigoroso chegou. E pegou de surpresa aqueles pássaros que ficaram. Passado-se o verão, passado-se o inverno, aqueles que tinham saído voltaram e encontraram os seus amigos mortos. Mas por que não deram ouvido? Se eles tivessem dado ouvido, teria sido salvo. Então aqui Isaías diz, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, abandone o homem ímpio o seu mau caminho, o homem maligno os seus maus pensamentos e se converta. O que é converter? Mudança, é transformação. E Deus se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Talvez por alguma razão você se afastou do Senhor. E o que a Bíblia está dizendo? Volte para o Senhor, volte para o caminho da salvação, porque Deus é grandioso em perdoar, não importa o pecado que você cometeu, Deus está aqui para te perdoar e te trazer de volta. Porque a vontade de Deus é que nenhum de nós venhamos ir para o lugar onde o verme não morre e onde o fogo não se apaga. Queridos, isso é muito sério. E isso é muito sério. Para onde você vai? Ah, pastor, mas Jesus vai demorar um bocadinho para voltar ainda. Então daqui para lá ainda tem muita lenha para queimar. Vai voltar daqui uns 10 anos, daqui uns 9 anos, quando estiver mais ou menos chegando perto, eu pulo nesse barco. Acontece que existe 2 trombetas que pode tocar. E a gente não sabe a hora. A trombeta que Jesus está anunciando que o noivo já está vindo. E o azeite nosso, acabou. E a trombeta da morte. Que ela já tocou, você já apagou. E Hebreus capítulo 9, verso 27 diz, ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Morreu, meu amigo, desceu à sepultura, já era. Enquanto temos vida, temos a oportunidade de mudança. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. É tempo de se consertar com o Senhor. Os sinais estão aí. E Ele está dizendo, eis que venho sem demora. Eis que venho sem demora. E o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurado aqueles que guardaram os meus mandamentos, para que tenham direito da árvore da vida e possam entrar pelas cidades, pelas portas. É a verdade que nós pregamos, que nos salva, que nos chama para o eixo, para o centro da vontade de Deus. Que nos convoca a abandonar a nossa vida de pecado, de promiscuidade. E nos leva a olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos compreender quão sério é esta mensagem, quão importante, e como ela tem um caráter de nos alertar.
A eternidade não tem fim. Porque quando os teus olhos se fecharem, quando a vida se finda, a eternidade começa. Meu Deus. Quando a vida se findar, a eternidade vai começar. Quando os teus olhos se fecharem nessa vida, eles se abrirão em outro lugar. Ou na glória, ou no lugar aonde o verme não morre e aonde o fogo não se apaga. A salvação é para você e está sendo ofertada a você, como está sendo ofertada a todos os seres humanos da terra. Ofertado a todo ser humano, e nós estamos dizendo, não quero, não quero. Nós estamos rejeitando a carta de perdão. Como contei aqui, há uma mensagem atrás, conto hoje novamente. Conta-se a história de um jovem que cometeu um crime na época do faroeste. E aquele jovem foi preso e condenado ao enforcamento. E a sociedade se comoveu com aquela situação e foram até o governador e pediram: governador, não mate esse jovem, perdoa ele, dê a ele uma carta de perdão, dê a ele uma oportunidade. E o governador, comovido com aquele pedido, falou assim: eu vou dar a ele o perdão, mas antes eu quero conhecer esse jovem. E o governador se vestiu de pastor, pegou a Bíblia, colocou a carta de perdão dentro da Bíblia, entrou dentro do presídio e disse: meu jovem, eu vim te ver. E ele falou: não quero lhe ver, sai daqui, não quero lhe ver, vai embora. Ele falou: não, meu jovem, calma, eu tenho algo importante para você aqui dentro. Ele: eu não quero saber, vá-se embora. E o governador saiu daquela cela e foi embora. O carcereiro olhou para ele e disse assim: você é muito tolo. Por quê? Aquele homem que estava aqui disfarçado de pastor é o governador. E dentro da Bíblia estava a tua carta de perdão. E aquele jovem rejeitou a carta de perdão. E no dia do seu enforcamento, como de direito, foi dado a ele a oportunidade de dizer as últimas palavras. Ele disse: eu gostaria de dizer algo nesta hora. Daqui a pouco eu serei enforcado. Mas eu não vou ser enforcado por causa do crime que eu cometi. Eu vou ser enforcado por causa do perdão que eu rejeitei. Eu vou ser morto porque eu rejeitei o perdão e a carta que liberava a minha vida. E é assim a humanidade. Todos nós temos pecados. Todo ser humano tem pecado. E Deus se apresenta o seu Filho, que é a carta de perdão para nós, chamado Jesus, é a carta de perdão, e Ele está dizendo: olha aqui a sua carta de perdão, e nós estamos dizendo: não quero, porque a minha vida aqui está muito boa, eu não quero abandonar o pecado. E naquele grande dia, muitos serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, mas não por conta dos seus pecados, mas por causa do perdão de Deus que rejeitou todos os dias. Preferiram viver uma vida promíscua, contrária à vontade de Deus, na prática do pecado, a receber uma vida nova de Deus. Todos os dias, Jesus está querendo nos dar uma vida nova, a plenitude do seu Espírito, e todos os dias a humanidade rejeita, todos os dias a humanidade vive uma promiscuidade, uma vida que desagrada a Deus. Não estão dando ouvido à verdade da palavra.
E na sua grande parte, algumas igrejas, não todas, porque existem muitos pastores sérios. Muitos têm feito para si doutores. E têm vivido um evangelho raso, que não fala mais de salvação e perdição, da volta de Cristo, de conserto, de busca pela presença de Deus. Negligenciamos o Senhor e tratamos a sua obra relaxadamente. Que você possa refletir nessa hora acerca da sua vida, da sua conduta, dos seus pensamentos. Porque hoje a salvação está batendo na tua porta e amanhã pode ser tarde demais. É tempo de conserto e o tempo é agora. A eternidade não se pode comparar. A vida que temos aqui não se pode comparar com a eternidade. Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Ele está dizendo, e vida eterna. Se alguém estiver em mim, este tem a vida eterna. Mas fora de Jesus, não tem vida eterna não, querido. Na vida promíscua, não tem vida eterna não. Na vida de mentira, de engano, de vícios, de prática de pecado, não tem vida eterna não. Aí você fala assim, pastor, vem cá. Qual a diferença entre um salvo e um perdido? Se todo mundo tem pecado. Talvez seja essa uma das perguntas mais feitas para quem pensa acerca da salvação. E talvez poucas pessoas tenham a resposta de um salvo e um perdido. Ora, se eu peco, e João que está lá no mundo se prostituindo peca, e nós temos pecado, por que eu sou salvo e por que ele é perdido? É simples. A resposta é muito simples. E para responder isso, eu te respondo da seguinte maneira. Todos nós tomamos banho hoje. Sim ou não? Sim. Por esta razão, estamos limpos. Mas existem aquelas pessoas que estão morando nas ruas e que não tomam banho. E elas estão sujas, correto? Nós não somos melhores do que elas, nem elas melhores do que nós. Só que elas não tomaram banho e nós tomamos. Elas não gostam de tomar banho, preferem viver na sujeira. E nós nos limpamos hoje quando nós tomamos banho. Essa é a diferença. A diferença é que nós nos limpamos todos os dias, lavamos as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Bem-aventurado aqueles que embranqueceram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, lavaram as suas vestes. Tem gente que lava as vestes e tem gente que gosta de vestir as vestes sujas. Essa é a diferença do salvo e do perdido. É que todos os dias nós estamos lavando as nossas vestes diante de Cristo, no sangue de Jesus. A gente passa na rua, sujou, a gente vai lá, Senhor, lava as minhas vestes. E quando a gente se apresentar a Ele, a gente vai dizer, Senhor, lavei as minhas vestes. E aqueles que não lavaram vai, Senhor, eu não gostava de tomar banho porque estava muito frio. As desculpas não valem. Pense nessa noite, nesse instante que você está ouvindo essa mensagem. Onde é que você vai passar a tua eternidade? Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo ministre muito mais ao teu coração.